Às vezes a antecedência reina nesse canal. Antecedência de um dia? Não interessa. É antecedência. Então, vamos lá. A linha de Ingrid, que a gente vai fazer bem bonitinho, porque, pelo menos pra mim, estava bem complexo entender. Eu vou fazer slide por slide os vídeos pra não demorar tanto a subir, porque tava um caos, demorando 2, 3 horas pra subir 20 minutos, porque minha internet é uó. Mas, enfim, vamos lá. Tchurururu. No primeiro slide, ela inicia a matéria. Oh, como que descoberta! Mas ela traz pra gente a diferença entre os dois pontos, título extrajudicial e título judicial. A diferença crucial entre esses dois é que na judicial, como o nome diz, né, a gente tem um processo e ele precisa de sentença para que seja cumprido, né? A gente vai exigir que esse título judicial seja cumprido através de um processo, através de uma sentença no juízo competente. E o título extrajudicial, o nome também já diz, é extrajudicial como um acordo entre as partes. É uma execução que eu não preciso de um processo para que cobre aquilo que me devem. Eu consigo fazer um acordo com o devedor e receber aquilo que me é devido. Então, nós temos algumas, como é que eu posso dizer? Algumas explicações de palavras para que a gente consiga compreender, né, o conteúdo. Sanção, que é tornar real a vontade do Estado, ou seja, sancionou alguma coisa, sem que se torne o cumprimento das regras uma vontade em potencial. Da sentença, sanção, vem a reparação, que no caso busca cumprir o patrimônio, estimulando o cumprimento espontâneo, busca a reparação do cumprimento, que normalmente não é espontâneo, né? Então a gente obriga com a sentença. A sentença vem obrigar, fazer com que essa dívida seja reparada, recompensada. Nós temos a crise do adimplemento, que somente é cumprida com a vontade do condenado, e que normalmente não é de forma espontânea, como eu disse. Então, nós temos a execução, que é a prática dos atos dispostos pelo Estado para a realização do direito declarado em título. Então, como é que diabos eu vou entender isso? Nós temos um título que comprova o meu direito de receber alguma coisa. Aí nós temos a sanção. Sanção é a decisão judicial que diz, olha, pague. Mas aí, o que é que essa sanção está dizendo? Repare o direito do credor, faça o pagamento da dívida que você tem para com o credor e se livre. Mas aí eu tenho uma crise do adimplemento, ou seja, eu decidi, o devedor tá com um problema para me pagar, não quer me pagar, tá entrando por um ouvido e saindo por outro. Então, nós temos a execução, que daí o juízo obriga que aquela sentença seja realizada, ou seja, que seja realmente pago aquilo que manda a sentença. Aí a observação é, com a crise vem a execução, que não faz espontaneamente, ou seja, vem a ordem de execução, executa. O executa de executar é de fazer, não de matar o povo. Enfim, o executado está à mercê do que já foi declarado. Não pode haver defesa de novas coisas, trazer novos argumentos, apenas defender e contestar aquilo que já tem. Ou seja, com o executado vai fazer apenas aquilo para com que já tem no processo. Eu, como credora, como executanda, né, vou lá declarar as coisas e o executado só pode se defender daquilo que eu argumentei. Ele não pode trazer novas provas e tudo mais. Ele só pode se defender ou contestando aquilo que já está no processo. A natureza jurídica vai de acordo com a jurisdição, poder do Estado, no caso concreto, com a finalidade
da execução é a satisfação forçada de um direito declarado, seja judicialmente ou extrajudicial, com títulos, mérito e coisa julgada na execução, artigo 502 e 503. Não cabe mais recursos e nós temos aí a coisa julgada materialmente, ou seja, ela é imutável, ou vai haver a execução não cabendo mais recursos com a coisa julgada. Para saber se é título judicial ou extrajudicial, a gente faz o quê? A leve perguntinha. Eu preciso de um processo para alguma coisa, para pedir, exigir aquele cumprimento? Ou eu tenho um acordo sem decisão, sem precisar que o juiz decida? Eu tenho um acordo com a outra parte. Neste caso, é extrajudicial. Vocês ignorem se tiver vozes de fundo, é porque como estou acompanhada. Enfim, artigo 831 diz que são penhoráveis quantos bens forem necessários para o pagamento da dívida, né, do principal, mais juros, custas e honorários advocatícios, ou seja, vão ser penhorados 50 bens se forem necessários, desde que quitem com a dívida toda, com o principal, os juros, as custas e os honorários advocatícios. 805, quando houver vários meios de execução, ou seja, eu tenho uma dívida e tenho três bens que podem ser penhorados, mas 2 deles me é essencial, entendeu? Me causaria um prejuízo se aqueles bens fossem penhorados. Então, será meio que excluído esses 2 bens, e se esse for possível só com esse pagar a minha dívida, então a gente penhora o que menos será oneroso para o devedor. Os custos do processo são por conta do devedor, porque foi ele quem deu a causa do processo. O artigo 833 são os bens impenhoráveis, porque é algo moral, algo que a gente tem um apego emocional, por exemplo, e garantem a dignidade da pessoa humana. Só tem uma casa. Como é que vai botar pra fora e penhorar minha casa, entendeu? É entregue ao devedor algo equivalente ao adimplemento, ou seja, específico, ou algo que possa me ressarcir perante aquela dívida, né, que me seja benéfica, que eu possa usar. Tanto é que é outro princípio da utilidade, porque só pode ser proporcionado, entregue ao credor aquilo que também será benéfico ao credor, não apenas para prejudicar o devedor. Se não é assim, não é, como eu posso dizer, ele não serve para o credor e só prejudicaria o devedor, então aquele bem não vai ser dado, não vai ser possibilitado para o nosso credor. Só tem uma motinha velha. A única motinha velha que ele tem. Não vai quitar a dívida para com o credor. Não vai beneficiar o credor. Não vai nada, só iria prejudicar o devedor, então a gente deixa lá com ele, porque é o único meio que nós temos, por exemplo, a possibilidade. Ele trabalha com aquela motinha, então a única possibilidade dele ressarcir a dívida, né, de modo assim, seria deixando ele com a motinha, porque é o único meio de trabalho dele, né? Então a gente manteria. Aí, já quase no final deste primeiro slide. Penhorar bens que não servem para o credor no intuito de praticar o devedor. Não pode. Aí esse é o princípio, né, da utilidade. Outro que eu esqueci, outros 2 que eu esqueci. Que eu pulei, né, no caso. O exequente pode desistir em todo ou em parte da execução, independentemente da anuência do executado, da disponibilidade. Eu posso ou não desistir, né, do processo. Patrimonialidade é quando só pode recair sobre o patrimônio do devedor. Tudo que for feito a execução só cai sobre o patrimônio, exceto com pensões alimentícias, que a gente vai
executar, né, o pedido de pagamento da dívida, e se ele não tiver com que pagar, ele pode ser preso. Mas é o único meio civil, né, que a gente consegue prender alguém é por pensão alimentícia. A execução recai sobre o patrimônio, ou seja, patrimonialidade, e não da pessoa, exceto na pensão alimentícia, onde a liberdade do devedor pode ser restringida. Por esse fato que eu já mencionei, que pensão alimentícia é o único fato que causa a prisão neste âmbito civil. Aí, partes e terceiros. Nós temos a legitimidade ativa e a passiva. A ativa é quem vai receber, né? Quem entra com a ação e vai receber alguma coisa. Então, nós temos o credor como principal. E a passiva é quem vai receber a execução e pagar a dívida, né? Ressarcir o credor, que no caso seria o devedor. Essa legitimidade pode ser em 3 pontos. A originária, que surge simultaneamente com a identificação das condições de credor e devedor. Derivada, advém de posterior transferência dessa condição, ou seja, eu transfiro para alguém, no caso de herdeiros. Nós tínhamos um credor que passa para os seus herdeiros aquela dívida que ele vai receber, por exemplo. E a extraordinária, que é a legitimidade atribuída pela lei a alguém que não integra o conflito, para figurar em nome próprio na relação processual que terá como objetivo tal conflito. E a observação que ela nos traz, lembrando, meu nariz, minha alergia tá atacada, enfim. A observação que ela nos traz é para lembrar do litisconsórcio, do artigo 113 do CPC, que pode haver várias pessoas no mesmo polo do processo. Por exemplo, 2 autores para um credor, 2 autores, que seriam 2 credores, para um devedor, ou 2 devedores para um credor, e assim sucessivamente. Slide 1 está destrinchado. Até o próximo, que sai já já.